Governo de São Paulo instala gabinete de crise para enfrentar chuvas previstas nesta sexta-feira. E você vai ver ainda. Maioria dos brasileiros é a favor de proibir uso de celulares nas escolas. E ainda, Israel confirma a morte de líder do Hamas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo. São 11h35. Nós estamos ao vivo aqui no Redação Hit, edição manhã. Nós chegamos com as principais notícias desta sexta-feira, dia 18 de outubro. E olha, a maioria dos brasileiros é favorável à proibição do uso de celulares por crianças e adolescentes nas escolas, tanto dentro de sala de aula quanto nos intervalos. Essa é a conclusão de um levantamento do Datafolha. 62% dos entrevistados apoiam o banimento. Uma nova pesquisa Datafolha aponta que 62% da população apoia o banimento dos smartphones nas escolas. E entre aqueles que têm filhos de até 12 anos ou até 18 anos, o apoio é maior, 65%. Ao mesmo tempo, 43% dos pais de crianças de até 12 anos afirmam que elas já têm aparelho celular próprio. E até 18 anos, 50%. O levantamento mostrou ainda que entre os pais de crianças, 78% consideram que o celular traz mais prejuízo do que benefícios ao aprendizado. Foram ouvidas de forma presencial 2.029 pessoas com 16 anos ou mais, em 113 municípios do país. O governo federal prepara um projeto de lei para proibir o uso de celulares por alunos nas escolas públicas e privadas, medida que tem crescido internacionalmente. No Brasil, a movimentação em torno da criação da lei ganhou força por conta do vício em bets e cassinos online, que vem sendo induzido por empresas até com anúncios em perfis de redes sociais de crianças. No Brasil, a Prefeitura do Rio de Janeiro foi pioneira na proibição por meio de um decreto que contou com o apoio da maioria da população. Pois é, né? E a cada dia a gente se queixa mais sobre a falta de tempo, fala que o tempo está passando mais rápido, mas será que de fato falta tempo ou ele tem sido mal aproveitado, mal gerenciado? Você sabia, por exemplo, que no Brasil as pessoas passam aproximadamente 16 horas do dia acordadas e que mais da metade desse tempo é destinado ao uso de smartphones e computadores, seja com jogos, videogames, internet e principalmente redes sociais. A verdade é que o uso de telas tem sido excessivo. Você já parou para pensar como essas escolhas têm afetado a sua vida e das pessoas ao seu redor? Vamos conversar sobre isso agora com a psicóloga Priscila Ribeiro. Bom dia, Priscila. Seja muito bem-vinda ao jornalismo da Hit TV. Bom dia, Tabata. Muito obrigada pelo convite. E falar sobre as consequências do excesso de tela na vida de adultos é muito importante porque, como você estava mencionando, há uma perda de tempo, né? E tempo precisa ser investido. E quando nós falamos das consequências do excesso de uso de tela por adultos, nós estamos falando de distúrbios cognitivos. Então, uma das consequências do excesso de tela, distúrbio cognitivo, distúrbio pessoal e físico. O que são os distúrbios cognitivos? Os distúrbios cognitivos são o mau funcionamento, né, da nossa mente. Então, a pessoa ela não consegue memorizar, a pessoa ela tem dificuldade em tomadas de decisão, a pessoa ela tem dificuldade, né, na memorização, então ela esquece coisas simples do dia a dia. Então, isso que você falou é muito importante. Não é que nós não temos tempo, é porque nós estamos gerenciando mal o nosso tempo. Então, o uso excessivo de celular, também por adultos, ele gera consequências desastrosas. E uma das consequências também é no que diz respeito aos transtornos mentais. Então,
Uma pesquisa utilizada, embora seja muito escassa na vida de adultos, a respeito do efeito do uso de celular, né, de telas na vida de adulto, embora seja escasso, mas uma das consequências também é que é considerado, Tabata, como o uso de tabaco e álcool na vida dos adultos. Fazendo com que essa pessoa ela seja mais propícia à depressão, à ansiedade. Então, é muito importante ficar atento a esses sintomas. Por quê? Porque eles são praticamente imperceptíveis na vida daqueles que fazem um excesso, né, de uso de telas, considerando que hoje é quase que impossível não se utilizar das telas para viver, né, o cotidiano. Por quê? Porque existem pessoas que se utilizam das telas para divulgar o seu trabalho. Então, é muito importante fazer um uso equilibrado, né? Por quê? Porque eu tenho como paciente queixas, né, pelos pacientes, aliás, queixas de que o meu parceiro não me dá atenção, provando também que é uma consequência gerada nas interações pessoais. As pessoas, elas estão ali de corpo presente, mas elas não priorizam os relacionamentos, né? E no físico, qual que é a consequência gerada no físico das pessoas? As pessoas, elas ficam sedentárias. Por quê? Porque se elas não têm uma tomada de decisão, né, esse uso excessivo, ele provoca no cognitivo da pessoa uma dificuldade de tomar de decisão. Então, ela não consegue se movimentar para ter uma qualidade de vida. Então, o que é recomendado, Tabata? O recomendado é atividades ao ar livre, evitar o celular nos momentos em que não é necessário. Então, se você está no momento de trabalho que de fato é necessário, sim, mas aproveitar as interações sociais, aproveitar as atividades ao ar livre e evitar o uso, né, das telas nos momentos que não é prioridade. Então, aproveitar aí mais as interações para que haja aí uma qualidade de vida. Isso é muito importante. Pois é, você trouxe aqui uma análise muito completa, muito profunda, né, sobre esse uso desmedido nosso do celular, né, porque virou realmente uma extensão do nosso corpo. E aí eu queria até destacar aqui que tem um transtorno chamado nomofobia. Você me corrija se eu estiver errada, né, Priscila, que é a ansiedade de ficar sem o celular. Parece que hoje as pessoas não conseguem mais ficar sem o aparelho ali na mão. Você vê a todo momento as pessoas na rua, em restaurantes, com a família, tá o pessoal ali conectado, né? E não desvia o olhar e muitas vezes nem está fazendo algo realmente necessário, né, naquele momento, mas ali é o automático. E como isso traz um impacto muito profundo, né, como você bem disse. Agora eu queria destacar o uso de celulares por crianças e adolescentes, né? A gente viu anteriormente na reportagem que 62% dos brasileiros são a favor do banimento desses aparelhos nas escolas, mesmo no meio do recreio, no intervalo. O quão isso é benéfico, essa proibição? Porque a gente percebe que as crianças e os adolescentes, eles também estão ficando dependentes, né, da tecnologia e não tem mais aquela interação. É muito interessante porque na nossa época a gente brincava, a gente batia figurinha, brincava de roda, era boneca, era carrinho, era bolinha de gude. E hoje as crianças estão conectadas ao celular. O quanto essa proibição ela vai ser benéfica nas escolas? Por favor, Priscila. Ela vai ser benéfica, Tabata, pelo fato de que quando nós estamos falando dos benefícios, né, da interação, nós estamos falando também da questão do aprendizado da criança. Então, um dos estudos referente ao excesso de uso das telas é também esse bloqueio que se dá, né, no cognitivo, principalmente das crianças. Elas têm dificuldade de absorver o aprendizado. Por quê? Porque o uso excessivo de telas, ele causa esse bloqueio. Então, essa é uma das melhores consequências positivas quando nós falamos de retirada dos celulares das escolas. Porque a criança ela vai ter uma facilidade de aprendizado, ela vai conseguir interagir melhor e, como você bem disse,
haverá uma interação com os colegas da escola, né, com os amigos da escola, algo que nós tínhamos antigamente e que gerava em nós uma facilidade de memorização, tomada de decisão. Parece ser algo muito simples, mas isso gera também na vida adulta, que é um dos estudos, uma maior propensão à demência, ao Alzheimer, né? São consequências para as crianças que fazem um uso excessivo de telas. Então, elas estão mais propícias na vida adulta a terem esse tipo de transtorno mental, que é o Alzheimer, demência, entre outros. Muito sério, né? E agora a gente espera, então, que essa medida, ela traga esse alívio, né, também para os professores que têm tido essa dificuldade tão grande na aprendizagem com os alunos. Priscila, muito obrigada pela entrevista. Infelizmente, o nosso tempo é curto, o assunto é muito interessante, é muito profundo, a gente poderia ficar horas aqui, mas a gente precisa seguir com o jornal. Muito obrigada pela entrevista, até uma próxima. Muito obrigada, Tabata. Até. Nós acabamos de conversar com a psicóloga Priscila Ribeiro. E olha, agora a gente muda de assunto e fala que sobre o Oriente Médio, Israel anunciou nesta quinta-feira que eliminou o líder do Hamas em uma operação na faixa de Gaza. Ainda assim, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que a guerra ainda não acabou. A notícia da morte de Yahya Sinwar já havia sido confirmada pelo Canal 12 de Israel e também pelo jornal americano The Washington Post, apontou que Tel Aviv confirmou a morte do terrorista do Hamas após os resultados dos primeiros testes de DNA. O grupo Hamas não confirmou imediatamente a morte do líder maior. O presidente de Israel, Isaac Herzog, saudou o exército israelense após a morte do terrorista. Herzog disse que Sinwar, o arquiteto do ataque mortal de 7 de outubro do ano passado, foi durante anos responsável por atos hediondos de terrorismo contra civis israelenses, cidadãos de outros países e pelo assassinato de milhares de pessoas inocentes. A operação militar israelense em Gaza, que matou Yahya Sinwar, começou após um ataque aéreo israelense que matou pelo menos 15 pessoas em uma escola, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Faris Abu Hamza, chefe da unidade de emergência local do Ministério da Saúde de Gaza, confirmou o número de vítimas do ataque e disse que dezenas de pessoas ficaram feridas, segundo o oficial. O hospital Kamal Adwan, nas proximidades, estava lutando para tratar as vítimas. Israel mantém uma forte ofensiva contra o Hamas na faixa de Gaza, com ataques aéreos em diversas partes do enclave. Após o bombardeio, Israel afirmou que o alvo era um centro de comando administrado pelo Hamas e pela Jihad Islâmica dentro da escola. Após o início da guerra em Gaza, mais de 42 mil palestinos morreram no enclave e o território ficou em ruínas. A guerra também se tornou mais ampla, com intensos bombardeios aéreos e ofensiva terrestre no sul do Líbano contra a da milícia xiita radical libanesa Hezbollah e trocas de ataques com o Irã e os Houthis no Iêmen. E com a morte de Yahya Sinwar, os palestinos se perguntam: e a guerra vai acabar e a paz vai reinar no enclave? E veja a seguir, governo de São Paulo instala gabinete de crise para enfrentar as chuvas que estão previstas para hoje. E agora na sua tela, imagens ao vivo de Juazeiro do Norte, no Ceará. Calorão, 29 graus, céu nublado. Nós voltamos já. E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 51 minutos. E olha, com a tempestade e ventos fortes previstos para o fim de semana em São Paulo, o gabinete de crise criado pelo governo começa a atuar hoje. A capital e a região metropolitana de São Paulo
ainda se recuperam das tempestades da última semana e, segundo a Enel, ainda há moradores sem energia elétrica. Diante do risco de mais problemas, o gabinete de crise, com representantes de cada área de segurança, como Corpo de Bombeiros, CET e Defesa Civil, começa a atuar para monitorar e acompanhar o plano de contingência apresentado pelas empresas, principalmente da Enel. Ao todo, 4.300 funcionários da Prefeitura, entre Defesa Civil Municipal, equipes de poda, manutenção e zeladoria, além de 5.400 colaboradores do Estado, entre Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Estadual. Segundo a Enel, a empresa terá equipes com 2.400 profissionais de prontidão para atender eventuais ocorrências que envolvam o fornecimento de energia, nos 24 municípios em que atua. Para a Enel, disponibilizou 500 geradores para serviços essenciais, como hospitais. A Defesa Civil de São Paulo orientou a população sobre cuidados a serem tomados durante o temporal, como buscar abrigo seguro, evitar ficar perto de árvores e muros com risco de queda e não enfrentar a força das águas. E agora a gente vai conhecer um pouquinho de Munique, uma cidade alemã, e você vai descobrir o porquê. A mais de 9.000 quilômetros do Brasil, Munique é a terceira maior cidade da Alemanha com mais de 2,5 milhões de habitantes. Mas, ao contrário de outras cidades modernas e movimentadas, os residentes de Munique consideram o domingo um dia de descanso. Por isso, encontrar lojas que abrem aos domingos pode ser um grande desafio. E é claro que agora a gente vai com uma câmera ao vivo de Munique, na Alemanha. Saindo do Brasil, dos nossos estúdios HIT, vamos para a Europa. E olha, algumas curiosidades é que Munique é uma das cidades alemãs que o missionário R.R. Soares faz campanha nesta semana, é claro, para levar o evangelho a todas as partes do mundo. A mobilização da Igreja Internacional da Graça de Deus é a esperança de reacender a chama da fé cristã. A iniciativa tenta mexer com o coração de milhares de pessoas. E é claro que você não pode perder o evento. Se você não pode estar lá, você pode acompanhar ao vivo aqui na HIT TV, logo mais, à 13h. Não perca! E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Uma excelente sexta-feira para você. Até mais!